Salve pessoal, estamos aqui mais uma vez começando o nosso podcast O Mundo em Questão. Eu sou o professor Gabriel Lecas, estou acompanhado do meu querido amigo, mestre Rogério Forte e juntos estamos aqui cumprindo o nosso compromisso com vocês de toda quarta-feira do mês discutir 3 temas do noticiário, sempre relacionando esses temas com as questões de vestibular. Fala aí, Rogério, como é que tá? Alô vocês, e hoje tem trabalho, hein? O tema perpassa o trabalho, então tem bastante trabalho, Lecas, para a gente levar aí no podcast hoje. Lembrando também que as nossas questões vestibular entram no Telegram, @mundoequestão. Sempre depois do podcast as questões são veiculadas lá no Telegram. É isso aí, Rogério. Lembrando também que a gente está no Instagram, @mundoequestão, e no YouTube e no Spotify, Mundo em Questão. Então, podendo dar uma força lá pra gente, curtir, compartilhar, toda ajuda é muito bem-vinda. Professor Rogério, temos muita coisa para falar hoje, né? Então, bastante tema e, como eu falei, relacionado ao trabalho. O primeiro tema do podcast é a relação conflituosa entre o movimento dos trabalhadores sem terra e o governo Lula. Isso esteve e ainda está na onda, tanto que gerou aí uma CPI. Foi veiculado pela mídia, grande mídia, com que uma nova onda de invasões de terra pelo movimento de trabalhadores rurais sem terra, que aliás foi criada em 1984, um pouco depois da criação do Partido dos Trabalhadores. Em abril, particularmente no mês passado, passou aí a acontecer uma série de movimentação do MST, de invasões de sem terra e tudo. E, obviamente, o agronegócio não ficou nada satisfeito com essas invasões. O MST sempre foi um parceiro importante do PT, em função propriamente até da pauta da reforma agrária, Ponto importante para os partidos de esquerda. Mas já durante o segundo mandato de presidência, o Lula chegou a ser chamado de traidor pelos integrantes do movimento sem terra. Essas invasões no mês de abril, Gabriel, elas não são recentes, não. Elas são razoavelmente recorrentes. E abril foi escolhido o mês porque marca o aniversário do massacre de Eldorado do Carajás. Dia 16 de abril de 1996, 19 trabalhadores sem terra foram mortos por tropas da Polícia Militar do Pará. E desde então, o mês passa a ser uma referência do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, chamado Abril Vermelho. E, em função dessa tensão criada, a Câmara está aí criando uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar o movimento. E aí um cabo de força já começa a acontecer no Congresso por conta disso aí. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa relação entre o Partido dos Trabalhadores e o Movimento Sem Terra. Já comigo, vamos lá. Então, a questão importante, Rogério, para a gente pensar essa relação entre o PT e o MST, primeira coisa temos que lembrar que a concentração fundiária é um problema antigo no Brasil. Desde o tempo da colônia, a terra no Brasil é muito concentrada. Mas eu tenho um marco importante que é a Lei de Terras de 1850. A gente falou no primeiro episódio lá do trabalho escravo no Rio Grande do Sul e comentamos na ocasião da Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu o tráfico internacional de escravizados. E a Lei de Terras, aprovada 15 dias depois, veio para complementar essa lei, de modo que, enquanto a Lei Eusébio de Queiroz proibiu a entrada de africanos escravizados no Brasil, imediatamente o governo do Império começou a substituir essa mão de obra. Já havia um incentivo anterior à lei com imigrantes, a substituição da mão de obra com imigrantes, e sobretudo imigrantes europeus, naquele cenário de um projeto de branqueamento da população, numa perspectiva racista da época. A Lei de Terras, portanto, ela dificultava o acesso à terra pública por esses imigrantes que estavam chegando. E dificultava de uma maneira muito simples, exigindo pagamento à vista. Qual imigrante pobre europeu que está vindo de situação de vulnerabilidade, de miséria, de pobreza lá na Europa vai conseguir pagar à vista pela terra? Nenhum. Então a opção desses imigrantes era exatamente se submeter ao trabalho nas grandes propriedades de terra, de café da época. Afinal de contas, os proprietários de fazendas e de escravizados, os donos das fazendas de café, eram uma grande base de sustentação da monarquia na época. Lei de Terra já caiu no Enem, tem uma questão do Enem de 2017, botamos lá para vocês darem uma olhada no Telegram, e também cai geralmente, não só a Lei de Terras especificamente no Brasil, mas uma comparação com a Lei de Terras dos Estados Unidos, que é o Homestead Act. Tem uma questão da PUC São Paulo 2017 que compara isso, porque a Lei de Terras brasileira, como eu já falei, dificultava o acesso à terra pública, enquanto a Lei de Terras americana nos Estados Unidos
Unidos, naquele cenário de marcha para o oeste, o governo interessado em povoar o interior, a lei facilitava o acesso à terra, barateava o acesso à terra, é uma diferença fundamental. Então, dentro desse cenário, como no Brasil a terra sempre foi muito concentrada, sempre houve tensão em torno da terra. Há dois períodos mais importantes na nossa história que vale a pena pontuar. Primeiro, os anos 60, que vai ser marcado pela mobilização das ligas camponesas exigindo reforma agrária. E, em resposta a essa mobilização, depois que o João Goulart, presidente, foi derrubado pelo golpe militar, a ditadura aprovou o chamado Estatuto da Terra, tentando pacificar as relações no campo. E esse Estatuto da Terra, Rogério, ele é o que vai dar um fundamento jurídico para os movimentos de luta pela terra hoje. Afinal de contas, esse estatuto estabelece que a terra tem uma função social. E aí a argumentação é simples. Se a terra tem uma função social, ela precisa atender a determinadas demandas da sociedade. De modo que uma terra que não está produtiva, não necessariamente produtiva é que ela é ruim para produzir, mas uma terra que não está sendo utilizada para a produção. Se essa terra é improdutiva, grande extensão de terra improdutiva, não faz sentido ela permanecer desocupada se existem trabalhadores que precisam da terra para sobreviver. A partir daí, muitos movimentos de luta pela terra ocupam essas terras, exigem que o governo reconheça aquela terra como uma terra improdutiva ou abandonada, e o governo vai, indeniza o proprietário e se expropria essa terra. Então esse é o encaminhamento legal, uma forma simples de explicar, com base nessa argumentação da função social da terra estabelecida no Estatuto. Isso é muito importante para sustentar as reivindicações pelo direito à terra hoje. A gente também não pode, só um parênteses importante, né? Ainda que a ditadura tenha aprovado essa legislação e ela seja fundamental para a luta do direito à terra, temos que lembrar que a ditadura só aprovou para tentar pacificar as relações com os trabalhadores rurais. Até porque uma das razões que derrubou o João Goulart foi a simpatia do governo João Goulart pela reforma agrária. Então não podemos achar que a ditadura estava querendo acelerar a reforma agrária, até porque o tipo de reforma agrária que a ditadura fez foi a chamada colonização. Pega os trabalhadores e envia para as áreas mais distantes, e isso é uma forma também de evitar tensões sociais. E como você já falou, em 1980, com a ditadura se esgotando, surge o MST. Em 1984, o primeiro congresso dele é em Cascavel, no Paraná. Ele começa essa luta pela terra. No ano seguinte, Rogério, foi criada a UDR, União Democrática Ruralista, em Presidente Prudente, São Paulo, uma região tensa pra caramba, Pontal do Paranapanema, de alguns municípios onde há muitos conflitos de terra, essa UDR para tentar representar aí os interesses dos donos de terra. Bom, a questão do MST, importantíssima, a trajetória do MST, já caiu o vestibular, tem uma questão interessante, botei lá para os nossos ouvintes, na Universidade do Passo Fundo, que conta esse histórico dos movimentos rurais, e uma questão da FUVEST, 2015, que trabalha exatamente o histórico do MST. E para a gente entender essa tensão na relação do PT e MST, essa dificuldade, temos que lembrar que ainda que o PT seja um parceiro do MST muitas vezes nessa mobilização social pela terra, nem sempre houve tranquilidade entre os dois. O PT e o MST entraram em conflito constante, e tenho aqui dois exemplos, um do primeiro governo Lula e outro do governo Dilma. Em 2003, no primeiro semestre de 2003, é marcado por várias tensões entre PT e MST. Inclusive, o MST começou a pressionar o partido, fazendo várias invasões de terra, houve ocupação de propriedade, houve ocupação da sede do INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária. À época, o governo foi acusado de estar espionando os movimentos sociais, espionando o MST, então é uma relação de tensão. Mas agora, o episódio mais interessante é em 2014, em que houve um protesto, uma marcha de trabalhadores sem terra, entre 15 e 20 mil trabalhadores sem terra estavam acampados em Brasília, em torno do estádio do Mané Garrincha, lá em Brasília, e marcharam até o Palácio do Planalto. Opa, estavam acampados no quartel-general lá do Exército? Não, acredito que não, né, Gabriel? Não. Dessa vez não foi no quartel-general, mas foi lá em torno do Mané Garrincha, e eles marcharam até a Praça dos Três Poderes e teve um quebra-quebra, uma pancadaria com a polícia militar. E vale a pena a gente lembrar, né? Porque a grande reivindicação da época, tem até uma reportagem interessante sobre isso, é a denúncia dos trabalhadores no Movimento Sem Terra de que o governo não estava colaborando para acelerar a reforma agrária. O movimento do Sem Terra pede que mais famílias sejam assentadas. Denunciado e que, infelizmente, a reforma agrária está parada no país. Nos últimos anos, infelizmente, nada foi feito.
Bom, como você pôde perceber, Rogério, a relação entre PT e MST sempre foi muito tensa. Em 2014, aliás, vale a pena lembrar que uma das críticas que era feita é que a Dilma se aproximou da Cátia Abreu, que é uma representante do agronegócio, carinhosamente chamada pelos movimentos sociais de Cátia Motosserra. Então, assim, é claro, MST e PT têm pontos em comum, defendem coisas em comum, mas nem sempre. É sempre bom lembrar. Não é necessariamente o MST não vai ser um braço do PT em todas as vezes. Mas vamos lá. Literatura tem coisa para falar sobre isso aí que eu sei, professor. O que você manda? Opa, se tem, né? Inclusive acompanhando aí um período que você abordou na tua fala. A gente tem aí vários escritores que dedicaram ao tema dessa ocupação da terra, ou da ausência do trabalhador à terra para poder sobreviver, plantar, enfim, produzir. Eu vou começar falando um pouco do Graciliano Ramos, com o livro Vidas Secas, que é de 1938. As décadas de 30 e 40, Gabriel, já foram décadas que sinalizaram muita tensão, muitos conflitos de terra ocorreram ali naquele período, e Graciliano Ramos, como não poderia deixar de ser, escritor da segunda geração modernista, que é uma geração das mais engajadas na literatura brasileira. Graciliano Ramos vai abordar então um tema no romance Vidas Secas, que é um romance famosíssimo, então, como eu falei, de 38. Ali ele vai falar da trajetória de uma família de retirantes, Fabiano, sim, a Vitória, a esposa e 2 filhos, e a cachorra-baleia em busca de uma terra para poder se ocupar. É interessante que o livro começa e termina da mesma maneira, traduzindo uma espécie de ciclo desses trabalhadores na busca sempre de uma terra para ocupar, para poder sobreviver. E logo no primeiro e segundo capítulo eles chegam a uma terra abandonada em função da seca, e ali vão se instalar. Mais tarde o patrão, dono dessa terra, vai chegar e vai passar a ser o patrão, deixando que eles trabalhem ali. Um dos aspectos importantes que o Graciliano Ramos trabalha, lembrando que Graciliano era um escritor marxista, foi preso durante a ditadura Vargas, torturado no presídio de Ilha Grande aqui no Rio de Janeiro. Um dos trechos mais significativos é quando ele vai fazer uma reflexão, quer dizer, ele vai trazer uma reflexão do personagem Fabiano, que sem dúvida nenhuma é o foco narrativo do livro, e o Fabiano tentando se perceber como um homem orgulhoso, justamente porque conseguiu chegar a uma terra, instalar-se e instalar a sua família, lutando contra a morte, contra as más condições da seca. Esse trecho eu até faço questão de ler, porque ele traz bastante, no lado até, vamos dizer assim, social e psicológico, a autoimagem do trabalhador que não tem acesso à terra. Fabiano, então, nesse trecho, está orgulhoso, porque conseguiu instalar a família, e o narrador diz: Fabiano, quer dizer, reproduzindo a voz do personagem, Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta, conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só, e pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra, ocupado em guardar coisa dos outros. Vermelho queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas, como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se e encolhia-se na presença dos brancos, e julgava-se um cabra. É um trecho interessante porque marca de uma maneira bem até marxista como é que a autoimagem desse personagem, reproduzindo aí obviamente os cidadãos sem terra, como é que a autoimagem desse personagem espelha a relação com a terra. Ou seja, se ele não tem a terra, ele não chega a ser um homem, ele é apenas um cabra cuidando de uma terra alheia. Isso é bem marxista e também, de uma certa forma, marca, a imagem que a gente constrói a partir da questão social. E aí, Rogério, lembrando, a lei de terras que eu me referi, ela estabelece que a terra é uma mercadoria. E então, a gente tem uma relação muito forte entre a identidade e a propriedade, né? Se não tem propriedade, não é cidadão. Se não tem propriedade, até às vezes não é ser humano. Exatamente. O Pierre Bourdieu fala sobre capital simbólico, ou seja, a terra nessa relação, em grande parte, é sinal de prestígio para o cidadão. Se ele tem terra, ele tem prestígio. Se ele não tem terra, ele não é ninguém. Ele passa de uma forma indiferente aí. Então é um trecho muito interessante, marca bastante essa ideologia que você se referiu. O Graciliano Ramos, então, está interessado justamente em pintar um perfil desse trabalhador sem terra. Levando em conta ainda a literatura brasileira, na década seguinte, década de, na verdade, 1950,
1950, 55 para ser mais exato, João Cabral de Melo Neto publica um poema dramático. Poema para ser encenado, uma peça para ser encenada, mas toda em cima de verso, chamado Morte e Vida Severina, absolutamente emblemático na literatura brasileira. A pedido de um grupo teatral, Cabral vai ali abordar o tema também dos retirantes, né? Mas não daqueles que estão buscando ali no sertão a terra, mas aqueles que estão migrando. O poema fala da trajetória de Severino, um retirante do interior do sertão para Recife, portanto, para buscar uma condição melhor de vida, já que no sertão a terra é seca, ele não tem a possibilidade de produzir riqueza para sobreviver, ou mesmo quando a terra, sendo seca, ela é de posse de determinados proprietários que usam a força abusivamente, até matando, né? Um dos primeiros episódios que o Severino encontra é de um trabalhador sem terra que foi morto porque tinha um pedacinho de terra, mesmo pedacinho infértil, a terra como capital simbólico era desejo desses pequenos proprietários já, e aí ele na retirada ele vai em busca de uma condição melhor. Quando ele chega à zona da mata, que ele vê uma terra fértil, não uma terra dura, uma terra seca, ali ele pensa em plantar o que ele chama de açuacina, enraizar-se, né? Só que ali, logo que ele chega, ele vê um funeral de um lavrador, ou seja, um lavrador ali morto e só tem direito à terra quando ele morre. É o que dizem os trabalhadores que vão fazer o enterro, né? É a terra que queria ver dividida. Essa terra em que jaz com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida, é a terra que querias ver dividida. Ou seja, João Cabral toca nesse tema da reforma agrária. O trabalhador que está morto aí está sendo homenageado pelos colegas por ser um trabalhador que buscou a divisão da terra. Embora a terra fértil ele não pode ocupar. Morte e Vida Severina, então, narra essa trajetória do retirante até o Recife, uma trajetória dura, porque ele só depara com morte. O título do poema dramático está aí, Morte e Vida. E no final, mesmo esse Severino pensando em se matar, já desesperançado, ali nasce uma criança e parece que há então uma transgressão dessa previsibilidade da vida do trabalhador sem terra como uma espécie de esperança, né? Não é à toa que o poema se chama também o subtítulo Alto de Natal Pernambucano, ou seja, ele tem uma dimensão moralista, tentando levantar o moral desse trabalhador, buscando perceber que a esperança é importante e a luta, né, por melhores condições é fundamental. E o outro poema que eu faço referência é um poema narrativo do Ferreira Goulart, que vai na década de 60, justamente um pouco antes da deposição de João Goulart, de Jango, pelos militares, né? Em 62 sai o poema João Boa Morte, de Ferreira Goulart. Ferreira Goulart é um poeta muito militante. Ele, durante a ditadura, ele vai perceber que a coisa está ficando feia para ele. Ele consegue sair do Brasil para não ser possivelmente capturado, preso, eventualmente torturado. No João Boa Morte, existe uma relação interessante entre o trabalhador sem terra e o dono da terra, o dono do latifúndio. Quer dizer, o latifundiário deixa a família de João trabalhar ali, produzir na terra como uma espécie de meeiro. Essa relação entre trabalhador e dono da terra, a relação de meeiro é uma relação ainda comum pelos fundões do Brasil, só que o que esse trabalhador produz, ele tem que ser vendido para o proprietário e é um preço muito pequeno, um preço módico. E João Boa Morte, insatisfeito ali com o preço que ele está vendendo, fruto do seu trabalho, do seu suor, ele vai tentar vender para outros mercados. E com isso, o dono da terra vai expulsá-lo, ele vai andarilhar com a família de vários filhos. Um dos filhos morre de doença, de fome, de más condições, e ali o próprio João Boa Morte pensa em dar cabo à vida quando ele depara com trabalhadores da Liga Camponesa, um dos quais ali, inclusive, o nome de Francisco Julião aparece no poema Lecas, que é um dos líderes desses movimentos das ligas camponesas, que a gente pode até falar uma espécie de prévia do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E no poema narrativo, então, o Ferreira Goulart, como é bastante militante, coloca uma espécie de opção para esse trabalhador que está desesperado, que está buscando uma terra para trabalhar, para sustentar a sua família, que é justamente aderir ao movimento coletivo, tentando trazer essa espécie de consciência coletiva tão apregoada pelos movimentos marxistas para poder resistir ao latifúndio. Então, quando vem em 64, obviamente, esses textos todos praticamente
praticamente que eu falei são, se não censurados diretamente, né, por exemplo, a encenação de Morte e Vida Severina é proibida durante a ditadura, ou esses textos, se não são censurados, obviamente passam a ser muito perigosos de serem lidos ou eventualmente comentados, principalmente nas universidades, porque já sinalizam aí para a questão sensível, né, de acesso à terra. A gente tem uma questão do Enem de 2000, cujo gabarito é exatamente esse trecho que eu sinalizei do João Cabral de Melo Neto, em cima até de uma charge interessante, né? Essa questão de 2000. Na ocasião, vivia-se ali o problema da demarcação de terra indígena e havia muitos conflitos numa terra, se eu não me engano, na Bahia. Mais adiante, o STF vai homologar aí a propriedade dessa terra para a comunidade indígena. Mas antes dessa batida de martelo do STF, muitos índios morreram. E aí a charge do Enem dessa questão de 2000 traz justamente um título, né? Demarcação de terra indígena. E o que aparece na imagem, na charge, são covas. E o Enem, então, vai puxar do enunciado uma referência à literatura brasileira que pudesse estar associada a essa charge. O gabarito passa por aquele trecho que eu citei do Morte e Vida Severina. E uma questão mais recente também, Gabriel, de 2016, na Universidade de Pernambuco, justamente o estado em que Cabral nasceu, também faz uma referência muito próxima a essa charge que eu citei da questão do Enem. Ela mostra dois trabalhadores, o trabalhador com terra e o trabalhador sem terra. A curiosidade é que o trabalhador com terra está morto e o sem terra está vivo. Quer dizer, de uma certa forma, há uma reiteração dos vestibulares para essa questão que o Cabral sinalizou lá no poema. Isso mesmo, Rogério. E lembrando aqui, né, a gente falou muito de reforma agrária, só um toque importante. A reforma agrária é uma das pautas importantes do MST, mas não a única. O MST vem recentemente, sobretudo a partir dos anos 2000, também tentando forçar e chamar a atenção para a questão das terras indígenas, como você já falou, e também para uma defesa da agroecologia, que é o interesse em conciliar a agricultura com uma responsabilidade ecológica. E falando de reforma agrária, é sempre bom lembrar, a reforma agrária é um daqueles temas de longa data. Tem muita coisa para falar de reforma agrária. Tem reforma agrária em Roma Antiga, quando os irmãos Graco, lá são os tribunos da plebe, tentaram dividir algumas terras que haviam sido conquistadas pelos romanos, na época da República ainda, não do Império, para os plebeus. As grandes revoluções da história francesa, russa, chinesa tratam da terra, mas tem um caso que é muito importante, que é da Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana de 1910, 1911, um movimento que tem como lema terra e liberdade. Então é importante lembrar esse movimento que vai fazer uma reação à ditadura que existia no México à época, chamado Porfiriato, marcado pela corrupção, pela concentração fundiária, pela exploração do trabalho, vai ser uma reação tanto de políticos liberais, exigindo uma nova constituição para o México, quanto de lideranças camponesas. O mais famoso é Emiliano Zapata, do zapatismo, vai dar origem ao movimento recente do zapatismo, que vai lutar pela reforma agrária. E nesse cenário da Revolução Mexicana foi aprovado a Constituição, na verdade, de 1917, buscando conciliar essas tendências, né, liberal e agrarista e camponesa, vai ser o primeiro documento da história a garantir direitos sociais. E no artigo 27 da Constituição tem um tema importantíssimo que vai tratar da questão da terra. E o artigo 27 estabelece: a propriedade das terras e águas nos limites do território nacional corresponde originalmente à nação, a qual teve e tem o direito de transmitir o domínio delas, né, das terras e águas, aos particulares, constituindo a propriedade privada. Então, na verdade, nós temos aqui a preocupação social dos camponeses com a garantia do direito à propriedade privada dos liberais. A gente lembra que reforma agrária não é coisa de comunista, professor. Reforma agrária tem como objetivo, a reforma agrária clássica, pelo menos, tem como objetivo formar pequenos proprietários. Então, se ela tem como objetivo formar pequenos proprietários, vai reforçar o direito à propriedade privada, que é uma das bases do pensamento liberal. E essa Constituição de 1917 caiu numa questão discursiva na UERJ de 2017 que trata dessa questão da reforma agrária, que é um tema fundamental para a Revolução Mexicana. Bom, falamos bastante, professor. Vamos para o tema 2? Vamos lá, então. Inclusive é um tema que também tem muita relação com o tema 1, que tem a ver com outro direito do trabalhador, né? O direito, dentre outros direitos, o direito à aposentadoria, mas não só, mas também direito a determinados auxílios, benefícios, como auxílio-doença, enfim. A gente vai falar agora da reforma da Previdência. Faz um resumo do fato aí pra gente.
Bom, professor, vamos lá falar dos nossos amigos franceses. A pátria revolucionária. O que tem acontecendo lá? Desde o início do ano, a França já está numa situação de turbulência. Mas a partir de março e abril, a situação ficou pior porque o governo passou uma reforma da Previdência que aumenta a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos. Esse aumento não é imediato, ele vai começar a partir de setembro de 2023 e vai ser de forma gradativa, de modo que só em 2030 essa idade de 64 vai ser a idade oficial para aposentadoria, né, a idade mínima. A questão é que a reforma foi aprovada utilizando um dispositivo constitucional que é o artigo 49.3. Foi aprovado pelo governo. E lembrando que a França tem o presidente, que é o Macron, e uma primeira-ministra, que é Elisabeth Borne. E ela, no governo do gabinete, utilizou esse artigo 49.3, estabelece o seguinte: o primeiro-ministro pode, após deliberação do Conselho de Ministros, levantar a responsabilidade do governo diante da Assembleia Nacional sobre a votação de algum texto. Parecido com a nossa medida provisória. Só que a única maneira dessa aprovação dessa lei cair é se o parlamento sofrer uma moção de repúdio, que aí teria que derrubar todo o governo, não o Macron, porque o Macron tem o mandato garantido, mas a primeira-ministra seria derrubada e teria que ser convocado um novo gabinete, um novo conjunto de ministros. Bom, a situação é que os franceses não aceitaram bem essa reforma e estão marchando nas ruas, vários protestos, várias mobilizações criticando essa reforma. E eu me lembro que a gente passou por uma situação parecida, de reforma da Previdência aqui no Brasil. Começou a se falar sobre isso no governo Temer. O governo Lula chegou a aprovar uma reforma, depois o governo Temer começou a tentar aprovar uma reforma mais completa e no governo Bolsonaro foi aprovada a reforma. O que você tem para falar para a gente sobre isso aí? Então, é um bom tema também aqui, até porque teve, embora um pouco vagamente, mas teve também aí no olho do furacão no início do governo Lula, quando o nosso ministro Carlos Lupe chegou a anunciar de uma maneira meio solo, depois tomou um puxão de orelha do Lula, e chegou a anunciar que ele anularia determinados dispositivos da reforma de Previdência, e depois, enfim, foi uma abafa, não deixa disso, isso não foi aprovado pelo governo, enfim, Lula chamou a atenção dos ministros e passou batido, já não se fala mais uma eventual anulação de determinados dispositivos da reforma, que é de 2019, como você falou, do governo Bolsonaro. Lembrando aí que essa reforma da Previdência, ela trabalhou em cima de vários benefícios, não só da aposentadoria, mas a gente foca a nossa discussão mais na aposentadoria porque talvez seja onde o trabalhador, milhões de trabalhadores tenham mais sentido. Essa reforma, assim como a da França, como você falou, ela estendeu a idade, e vai também, como na França, estender de maneira transitória. O desfecho dela vai ser que as mulheres só podem se aposentar com a idade mínima de 62 anos e os homens com 65. A grande justificativa para essas reformas, Lecas, é que a Previdência seria deficitária. Aqui no Brasil usa-se muito o termo rombo da Previdência para tentar puxar cada vez mais a idade, ou seja, mais avançada para a aposentadoria, porque trabalhadores estão chegando mais à idade avançada, ou seja, a idade média de vida do trabalhador está aumentando, chega aí aos 80 anos, então a ideia é que quanto mais esteja sem trabalhar e mais sobrevivendo, mais o INSS, a União, paga para esse trabalhador e haveria aí um rombo da Previdência em função desse suposto rombo da Previdência que está se esticando mais a idade mínima para a aposentadoria. Só por curiosidade, saiu ano passado uma pesquisa interessante, inclusive até do próprio SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito Brasil, apontando que quase 34% dos brasileiros aposentados com mais de 60 anos continuam trabalhando. Ou seja, a aposentadoria no Brasil não significa que o trabalhador deixa de trabalhar. Não só ele, boa parte desse, quase, portanto, aí de repente metade, se bobear informalmente, a gente vai ter aí cerca de metade de trabalhadores acima de 60 anos continuando trabalhando. Não só continuam trabalhando, mas os que trabalham formalmente, ou seja, com carteira assinada, continuam contribuindo para a Previdência. Então, o sujeito se aposenta, ele continua trabalhando, a relação de contrato de trabalho pode continuar perfeitamente, não rompe a relação de contrato de trabalho, ou seja, ele pode manter a sua carteira assinada e ele continua contribuindo para o sistema da Previdência, sendo que essa contribuição não reverte para uma aposentadoria
aposentadoria mais avantajada, uma aposentadoria maior em termos salariais. E a lógica disso é justamente a lógica que fala que o nosso sistema de contribuição ele é por repartição, ou seja, o trabalhador não contribui para a sua aposentadoria, os seus benefícios em particular, ele contribui para o sistema coletivo. Por exemplo, suponha que um trabalhador esteja com carteira assinada, portanto contribuindo para a sua previdência, e no primeiro ano de trabalho ele sofre um acidente muito duro, o que o inviabiliza, o incapacita para continuar trabalhando. Ele vai, se ele está inscrito no sistema de previdência, ele vai receber aposentadoria por incapacidade ao longo da sua vida, até ele morrer. Então, imagina um trabalhador que tenha contribuído somente um ano para a previdência, teve um acidente grave, o incapacitou, ele vai continuar recebendo ao longo dos anos. Por que ele recebe se ele não contribuiu? Porque o sistema é por repartição, ele trabalha com a ideia da contribuição coletiva, ou seja, outros trabalhadores que estão na ativa estão contribuindo para que ele e outros aposentados recebam esse benefício de aposentadoria. É interessante essa relação da Previdência porque ela toca nessa questão da idade, e os temas de redação de vestibular estão tocando muito na questão do etarismo, ou seja, ser um idoso e continuar trabalhando, ser um idoso e ser desassistido pelo Estado. São questões aí que, de uma certa forma, aparecem, chamam a atenção, a gente vai colocar lá no Telegram, há um tema do Enem 2009 que justamente vai trabalhar, embora essa prova tenha sido cancelada, mas vai trabalhar esse tema de como o idoso é acolhido dentro da sociedade, pelo Estado, e obviamente o candidato, nosso ouvinte e eventual candidato vestibular, precisa estar antenado com essa reforma da Previdência 2019 que estendeu a idade mínima para aposentar no Brasil. É isso aí, Rogério. Lembrar que o etarismo não necessariamente é um preconceito que está associado ao idoso. A gente tem que lembrar de um caso recente em que uma universitária, nos seus 40 anos, portanto aí na meia-idade, no que é considerado a meia-idade, foi ridicularizada nas redes sociais por um grupo de estudantes da mesma universidade mais jovens, sugerindo que ela estava velha demais para estar ali. Então isso é um preconceito muito grave que não só é destinado ao idoso, mas no caso do idoso, a gente tem que pensar que há um grupo social que está muito vulnerável. E nesse sentido, a previdência, a aposentadoria, é algo que tem uma influência muito grande sobre essa vulnerabilidade das populações idosas. E esse tema da previdência, da aposentadoria, é algo que tem uma relação muito forte, muito direta com a vulnerabilidade dos idosos. Lembrar importante que essa aposentadoria que nós temos aqui no Brasil é o chamado modelo de repartição, você já falou, que os trabalhadores que estão na ativa estão financiando a aposentadoria de quem já está aposentado. Mas este não é o único modelo de previdência. O Paulo Guedes, ministro da Economia do governo anterior, queria aprovar aqui o modelo da capitalização, modelo em que cada trabalhador pagava ao longo da vida uma quantidade mensal que acumularia e só no final da vida ele receberia o correspondente ao que ele conseguiu acumular. Isso é inspirado no modelo da Previdência do Chile. Vamos lembrar para o nosso ouvinte que o golpe chileno que estabeleceu a ditadura em 1973 completa 50 anos e durante essa ditadura do Pinochet, uma ditadura associada àquele contexto de Guerra Fria, ditadura anticomunista, foi aprovado um modelo que privatizou a Previdência. Esse modelo de capitalização foi aprovado ali naquele contexto de afirmação de um Estado neoliberal e, na verdade, isso teve como impacto no Chile hoje uma situação social terrível, porque, na verdade, nem todos os trabalhadores conseguiram, ao longo da sua vida, acumular uma quantia que garantisse um salário razoável. Então, nós temos aqui até uma matéria da BBC em 2017 que apresenta que mais de 90% dos trabalhadores chilenos aposentados recebem em torno aí da metade do salário mínimo. Na época, só para nosso ouvinte ficar situado, o salário mínimo apresentado na matéria era cerca de R$ 1.226 e os trabalhadores recebiam em torno de R$ 694, o equivalente, Ou seja, não chegava ao salário mínimo. Então, essa é uma situação complicada. Aliás, agora, recentemente no Chile, está sendo debatida a aprovação de uma nova Constituição para tentar superar esse problema, que já foi tema de vestibular algumas vezes. Ou seja, Gabriel, a gente que está aqui no Brasil, às vezes lamenta a maneira como aposentados são tratados, mas pode ter uma coisa muito pior, Lembrando que no Brasil o salário de aposentadoria não pode ser inferior ao salário mínimo. Pelo menos é uma garantia, antes do que você narrou aí do Chile, é uma garantia de uma dignidade um pouquinho maior,
Exatamente. Essa questão do Chile, atualmente a Constituição está sendo discutida, o governo está tendo dificuldades para conseguir maioria na Assembleia Nacional, então há um risco de que talvez essa Previdência não consiga ser derrubada, não consiga ser transformada lá no Chile. Tem até uma questão da UERJ 2022 que trata exatamente uma tirinha do Laerte discutindo essa importância de se desmontar essa estrutura autoritária do governo Pinochet, a Constituição e a Previdência. Mas você falou aí sobre dignidade. E essa dignidade vem sendo negada cada vez mais aos idosos. Por um lado, alguns recebem aposentadorias baixíssimas, o custo de vida vem aumentando. Por outro lado, quando esses idosos tentam se colocar no mercado de trabalho, sofrem preconceito. Eu me referi ao caso chileno noticiado pela BBC em 2017, mas podia citar o caso japonês, que foi apresentado pela BBC também numa matéria de 2019. Idosos no Japão, um custo de vida cada vez mais alto, muitas vezes preferem cometer pequenos crimes para ir para a cadeia, porque na cadeia não tem gasto. Então é uma situação cada vez mais trágica. E a gente pensar nessa questão da dignidade, o aposentado está com dificuldade, mas o trabalhador também está com dificuldade de ter essa dignidade garantida muitas vezes. Isso nos leva ao nosso terceiro tema. Tivemos agora o 1º de maio, protestos aconteceram mundialmente. E o que teve no Brasil sobre essa questão do trabalho, professor? Então, o nosso ouvinte deve até ter sentido na semana passada, basicamente dia 15 de maio, que houve uma paralisação de motoristas da Uber, não só da Uber, mas também da 99, principalmente em cidades como São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Dentre outras reivindicações, esses motoristas pediam a redução da comissão retida pela empresa do aplicativo, que muitas vezes chega a 60%, ou seja, o motorista faz a corrida dá um certo valor, 15, 20 reais, 60% dos quais ficam retidos pela empresa do aplicativo. E aí, obviamente, a paralisação teve como uma das suas reivindicações o aumento desse repasse aí. Então, veja, essa luta aí pelos trabalhadores de aplicativo remete a uma questão social permanente, o conflito capital-trabalho. E isso tem aí uma espécie de bordão dentro da história, conhecido como a questão social. Queria que você falasse um pouquinho para a gente poder entender um pouco essa origem, né, da questão social na relação conflituosa entre capital e trabalho. Exatamente, mestre. Essa relação entre capital e trabalho, né, o capital representando aí o empresariado, a burguesia, e o trabalho representando o operário, no caso do século XIX, e mais recentemente o trabalhador como um todo, ela remonta a muito tempo. Existe mobilização de trabalhador desde que existe exploração do trabalho. Então a gente tem aí muito tempo de luta, desde antes do capitalismo existe mobilização do trabalhador, a gente não pode ignorar isso, mas um marco importante é o processo de revolução industrial. Começou na Inglaterra e a partir da revolução industrial que essa ideia de exploração do trabalho vai ser mais discutida na intelectualidade inicialmente europeia, depois vai se espalhar para as Américas e tudo mais. Lembrar também que no século XIX, que é um século de diversas lutas operárias, é um momento em que os operários conquistam, sobretudo, a jornada de 8 horas de trabalho, direito a descanso, direito à formação de sindicatos. Então, todo esse debate está acontecendo no século XIX. E, é claro, o próprio 1º de maio tem origem numa mobilização de trabalhadores nos Estados Unidos, em Chicago, no final do século XIX, 1º de maio de 1886, em que trabalhadores de Chicago estavam se revoltando, estavam protestando pela aprovação da jornada de 8 horas. Mas quando a gente olha para o século XX, por exemplo, também temos várias mobilizações importantes. As revoluções russas vão começar a colocar mais em pauta a questão do trabalhador e, é claro, a partir do momento em que existem revoluções operárias, o empresariado vai reagir. Uma das formas de enfraquecer a revolução é o empresariado tentar garantir algumas reivindicações desses movimentos para controlar os ânimos operários. E aqui no Brasil, em 1917, o mesmo ano da Revolução Russa, a gente teve a famosa Greve Geral de 1917, que, aliás, já foi tema de uma questão da UERJ em 2017, que discutiu exatamente o processo, uma comparação, na verdade, entre uma greve geral que estava acontecendo à época, no contexto do governo Temer, no contexto da pressão contra as mudanças nas relações de trabalho, que você vai falar mais pra frente, mas, na verdade, comparando, né, uma greve geral de 17 que teve uma postura aí, uma presença do movimento
anarquista, anarco-sindicalista na época da Primeira República. E lembrar, eu falei das reações das classes proprietárias, há diversas reações, mas ao longo de muito tempo você teve basicamente duas reações mais importantes. A primeira reação, uma aposta na conciliação de classes. Aqui eu lembro do caso da chamada encíclica Rerum Novarum. Encíclica, para quem não sabe, é um documento oficial aprovado pelo Papa. E nessa encíclica, que é uma sugestão do Papa, tem uma frase que é muito marcante. Diz assim: não existe capital sem trabalho, nem trabalho sem capital. Ou seja, ele está apostando, portanto, numa conciliação, numa harmonia de classes, até em contraposição às ideias de lutas de classe dos socialistas que estavam correndo à época na Europa. E no século XX tem um caso, para falar aqui de citações, um caso interessante no Brasil, que é uma frase atribuída ao presidente Washington Luiz, que havia sido o equivalente ao secretário de Segurança, lá em São Paulo, nos anos 20, diz assim: a questão operária é uma questão de polícia. Porque, na verdade, a instituição que resolvia, já caiu até na UERJ, a instituição que resolvia o conflito capital-trabalho no Brasil da Primeira República, aquela república que vai de 1889 a 1930, era a polícia. A polícia descia o cacete no operário, descia o cacete no trabalhador, e assim que se resolvia os problemas. Aliás, essa frase que foi atribuída a ele já foi desconstruída, essa autoria, mas na verdade ela surge com uma oposição do próprio Vargas, vamos falar do Vargas daqui a pouco, dizendo que a questão operária é uma questão de política. E aliás, isso é tema de uma questão que a gente botou lá no Telegram da Universidade de Pernambuco em 2017, comparando o Washington Luiz ao Vargas. Então assim, o empresariado também se mobiliza, o trabalhador se mobiliza, o empresariado também reage a isso. E no Brasil a gente teve, no contexto do governo Temer, né, Rogério, a reforma trabalhista. Como é que aconteceu isso aí? O que o nosso ouvinte precisa saber sobre essas mudanças do trabalho e como elas impactam na vida do trabalhador e como cai no vestibular, né? Então, em relação a essa reforma, Lecas, é interessante. Eu tive num desses movimentos de protesto contra a reforma trabalhista, me lembro bem do nosso amigo Pedretti, me encontrou lá na rua, me disse: mestre, é melhor sair fora porque o bicho vai pegar. E a polícia também desceu o cacete durante os protestos contra a reforma trabalhista que ocorreu em 2017, como você falou, no governo Temer. E essa reforma trabalhista, ela vai discutir a base dessa relação capital-trabalho, que é a questão do se essa relação ela tem que contar com o legislado, portanto, com a presença do Estado como intermediador da relação trabalhador-patrão, ou se essa relação pode ser direta entre trabalhador e patrão através do que a gente chama de o negociado. Lembrando que a legislação trabalhista atual, ela não só conta com vários dispositivos estatais, seja da Constituição brasileira, o artigo 7 é um artigo fundamental da Constituição, que traz os direitos dos trabalhadores, por exemplo, 13º, a jornada de trabalho, a hora extra, o adicional noturno, tudo isso previsto no artigo 7º da Constituição. E também na chamada legislação infraconstitucional, e basicamente a gente está falando aí da CLT, que é de 1º de maio de 1943, ou seja, também estamos falando daí de uma data comemorativa esse ano, 2023, e mais além dessa legislação ou desse aparato constitucional ou infraconstitucional, a gente tem os acordos e convenções coletivas, que são regramentos diretamente instituídos por sindicatos, portanto, trabalhadores representados pelas suas categorias, pelos seus sindicatos, sentam na mesa de negociação e fecham uma série de dispositivos. Tem também força de lei, embora não necessariamente, portanto, com a intervenção do Estado. O Estado cria lá uma moldura. É claro que acordos e convenções coletivas não podem ultrapassar aquilo que a Constituição coloca como uma espécie de mínimo civilizatório nessa relação, mas, a princípio, trabalhadores e patrões têm essa liberdade de estabelecer regramentos durante um ano, durante 2 anos, e depois rever esses regramentos em novos acordos e convenções coletivas. Então, o que houve na reforma de 2017? A reforma de 2017, ela visou avançar o negociado sobre o legislado, ou seja, afasta-se um tanto essa intermediação ou intervenção do Estado. O Estado percebeu que não dava para deixar a relação de contrato de trabalho somente entre as partes, porque a gente tem uma parte muito hipossuficiente aí, que é o trabalhador. A princípio, o trabalhador precisa do trabalho, ele vai aceitar submeter-se a condições, às vezes, muito subhumanas.
ou desumanas. Então o Estado percebeu desde lá do século XIX a necessidade de intervir nessa relação. Não é à toa que no campo do direito, o direito do trabalho, ele surge ali naquele momento. E com essa reforma de 2017, em que o negociado passou a avançar bastante sobre o legislado, ou seja, deu-se mais liberdade de patrões e empregados, entre aspas, livremente, de livre vontade, entre aspas, negociar, há uma série de dispositivos que vieram em detrimento da dignidade do trabalhador, dentre os quais uma jornada intermitente de trabalho. Caiu na ESPM no contexto da prova de história, cobrou exatamente isso, a reforma trabalhista da época do Temer. Eu só lembrei de uma coisa importante. À época se dizia muito, o grande debate era se a reforma tiraria ou não direitos. E havia uma palavra de ordem de quem era contrário a ela, que dizia que ela tirava direitos, e quem a defendia não tirava, e sempre apelava para a questão. Na verdade, sim, na prática, na lei, não tem exclusão de nenhum direito, nenhuma conquista garantida, mas esse formato acaba permitindo uma certa flexibilização, o que coloca o trabalhador, sobretudo o trabalhador mais pobre, vulnerável. E lembrar disso, tem trabalhadores de uma condição social melhor, uma condição financeira melhor, que vão conseguir negociar algumas coisas para o seu próprio privilégio. Mas a gente tem que pensar que isso é uma mentalidade ligada a um trabalhador de classe média, né? Um trabalhador de classe média alta, que tem a condição de negociar. Nem todos os trabalhadores têm esse poder. Então, abrindo margem para todos, acaba ficando uma situação que, ainda que não exclua concretamente nenhum direito de 8 horas de trabalho, de descanso, coloca o trabalhador numa situação mais vulnerável. É isso, Gabriel. É uma espécie de efeito, uma espécie de onda. Na Justiça do Trabalho a gente tem muito isso. E a gente sabe muitas vezes que a garantia desses direitos só vai ocorrer depois que o trabalhador rompe a relação de contrato de trabalho. Aí ele vai buscar na Justiça o seu direito. É isso que você falou. De repente, na prática, não houve necessariamente perda de direitos legislados, mas há uma onda, uma espécie de influência, coisa que ocorre muito na economia, fatores que ocorrem muito na economia. E aí você passa a ter um patrão dizendo, não, agora a lei mudou, agora é diferente, agora você não tem direito a isso. E o trabalhador acaba aceitando. E muitas vezes essa onda vai acontecendo. Por exemplo, no tema da terceirização, que é um tema antigo. A terceirização não abriu muito na ocasião em que ela entra no cenário, só para determinadas atividades, mas que aos poucos vai se emplacando na sociedade, daqui a pouco a terceirização vai se alargando. O fenômeno da Uber, ou da uberização, é exatamente isso. No caso especificamente do aplicativo da Uber, é o Estado dizendo, eu não vou intervir nessa relação. Ou seja, em tese, livremente o motorista pode usar o aplicativo daquela empresa ali e ele vai combinar como é que vai ser essa remuneração. Só que isso depois encontra uma base da Justiça do Trabalho, que é o risco do negócio. O patrão tem que ter o risco do negócio. E no fenômeno dos aplicativos de Uber 99, parece que o patrão não tem o risco do negócio. Ou seja, se o trabalhador fica doente, o motorista fica doente, se o motorista tem um acidente, se o motorista é de alguma maneira ameaçado, tem alguma lesão por um passageiro, quem é que vai pagar o preço desse contratempo que o motorista está vivendo? Ora, se você não tem do outro lado alguém que corre o risco do negócio, aí fica fácil. Então, a discussão que vem acontecendo muito no campo do direito do trabalho é essa discussão que passa pelo que a gente está chamando também, expandindo um pouco mais, de uberização, que é extremamente perigoso se tratando de uma parte hipossuficiente, que é a parte do trabalhador. E aí, Rogério, você falou dessa questão da uberização, que é um fenômeno que vem afetando vários trabalhadores de aplicativo. A prova da UERJ sempre vem cobrando essa questão trabalhista. A gente botei 2 questões sobre esse tema que vale a pena o nosso ouvinte dar uma olhada, né? E não é só prova discursiva objetiva, tem redação também, né? Exatamente. Caiu aí num tema de redação da Universidade Estadual de Minas Gerais em 2017. Esse tema aparece, portanto, já desde 2017. E agora a coisa está ficando um pouco mais forte. Aliás, foi mais ou menos nessa época, vale a pena lembrar, Gabriel, que o nosso então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez um discurso defendendo a extinção da Justiça do Trabalho. Eu acho que a Justiça do Trabalho ela ficou muito grande, ela podia estar incorporada à Justiça Federal. Infelizmente, a Justiça do Trabalho, naquilo que eu conheço, tem atrapalhado muito a geração de emprego no Brasil. E justamente a base de argumentação dessa extinção é que o contrato de trabalho é um contrato comum, ou seja, a Justiça Civil teria plena competência de julgar conflitos na relação patrão-empregado, levando em conta um contrato
entre as partes. E a Justiça do Trabalho, justamente ela vem, como eu falei antes, né, nessa ideia de que era necessário proteger o trabalhador porque o contrato de trabalho não é um contrato comum, não é um contrato em que a liberdade de contratar está presente. Ou seja, o trabalhador entra na relação contratual de uma maneira pejorativa, de uma maneira deficitária. Ele muitas vezes aceita as condições de trabalho para poder ganhar um salário e poder sobreviver e sustentar sua família. Você falou em Justiça do Trabalho, lembrar que a Justiça do Trabalho, ela surge lá nos anos 30. Não tem como falar de trabalho sem falar de Vargas, né, professor? Então, vamos falar do homem, né, que é importantíssimo isso, você já falou, 80 anos da CLT no último 1º de maio. Então, é importante lembrar que os anos 30 foram anos de muitos avanços na legislação trabalhista. Já havia algumas leis relativas ao trabalho antes do Vargas, mas, na verdade, o Vargas que vai ser o grande representante desse movimento. Conseguimos organizar o trabalho nacional segundo os princípios cristãos da justiça social, sem abalos econômicos. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Em 1932, nós temos a nossa primeira legislação trabalhista, que vai sendo complementada ao longo dos anos 30, em que vai ser criado também o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, e vai ser consolidado tudo isso na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, que vai ser lançada no dia 1º de maio de 1943, e vai defender e apresentar a importância da proteção do trabalhador. E aí, sobre essa questão em relação ao próprio Vargas e a própria questão do trabalho, tem duas coisas que eu gostaria de falar. A primeira coisa é que, no contexto da reforma trabalhista, lá em 2017, a CLT foi duramente criticada porque, segundo os seus críticos, ela seria inspirada na Carta do Trabalho, na Carta del Lavoro do fascismo italiano. Houve sim uma inspiração, mas a questão é que esse argumento ele sugere que as leis trabalhistas são uma criação do fascismo, quando na verdade não são. Então a gente tem que ter cuidado com isso, que o fascismo se apropriou dessa pauta trabalhista para atrair apoio do trabalhador. Nós falamos no tema 1 lá na frente sobre a questão do Estatuto da Terra. A ditadura aprovou o Estatuto da Terra para tentar atrair para si o apoio do trabalhador. Da mesma forma que os fascistas viram isso como uma oportunidade. Até porque o próprio Tratado de Versalhes, em 1919, já previa a criação da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário, que defende a ampliação das leis trabalhistas. Falamos também da Constituição Mexicana. A Constituição Mexicana de 1917, o primeiro documento da história a garantir direitos sociais, vai garantir direito ao trabalho. Então é importante lembrar que isso não é uma criação fascista. Os direitos trabalhistas são resultado da luta dos trabalhadores. O protagonista das conquistas do direito trabalhista é a classe trabalhadora, é o trabalhador. Até porque, vamos lembrar, né, o Vargas garantiu uma série de direitos trabalhistas e por isso foi conhecido como o pai dos pobres, mas ele também foi conhecido como a mãe dos ricos, porque essa legislação trabalhista não foi estendida para o trabalhador rural na época do Vargas, garantindo, portanto, o apoio dos grandes proprietários rurais, e na legislação trabalhista urbana não era permitido o direito de greve. O direito de greve que foi uma arma importante na luta do trabalhador, e esse direito de greve ele sofreu vários ataques ao longo da República. Tem aqui dois exemplos clássicos. O governo Dutra, nos anos 50, aprovou uma lei, um decreto-lei 9070. Permitia o direito de greve, mas não permitia para as atividades essenciais. É quando você vai na lei para ler quais atividades são essenciais, são quase todas. Aí é fácil. Outra coisa é a lei da greve da ditadura de 64, a lei 4330 de 64, que vai criar uma série de obstáculos ao exercício desse direito de greve. Um exemplo que eu acho que chamou mais atenção é que as assembleias sindicais tinham que ter um representante do governo. Pô, aí é fácil, né? De modo que esse direito de greve ele só foi oficializado mesmo em 1988, na Constituição Cidadã. Então o trabalhador, durante a República, teve que lutar bastante para conseguir conquistar esses direitos, e é por isso que qualquer alteração, qualquer reforma nesses direitos precisa ser feita de forma muito cuidadosa, para que não aprofunde a vulnerabilidade de trabalhadores que já estão muito vulneráveis, numa situação de desigualdade, numa situação de pobreza. Então é importante ficar atento a isso.
E aí, Rogério, esse tema da paralisação dos aplicativos, que aliás já aconteceu durante a pandemia, não sei se você lembra, lá no início da pandemia teve o break dos apps, em que os trabalhadores do iFood começaram a reivindicar uma maior proteção, equipamentos de proteção individual para evitar, né, máscara, álcool gel, que não havia nada disso. E só a partir da paralisação desses entregadores, que aliás surgiu da parte daí o movimento dos entregadores antifascistas, só a partir daí que começou uma mobilização maior em torno desses trabalhadores que estão exercendo um direito que é constitucional. Agora, recentemente, surgiu um vídeo, viralizou um vídeo, em que uma funcionária dos escritórios do iFood mostrava todo o luxo do escritório, da sala de descanso, enquanto a tela dividida no meio mostrava um motoboy, uma situação totalmente precária. A gente estava conversando recentemente, que saiu agora há pouco, o trabalhador do Burger King não podia ir ao banheiro, se mijou nas calças. Então, ou seja, claro, minha opinião, né, todo mundo pode discordar de mim, mas é difícil pensar em reformar leis trabalhistas se a mentalidade do empresariado ela ainda é uma mentalidade baseada na exploração. Isso a gente tem que refletir um pouco, o debate tem que ser mais amplo, democrático, para a gente discutir essa questão. Nesse vídeo que eu falei do iFood, né, essa funcionária do escritório também está suscetível, está vulnerável a algum tipo de exploração. Lembrar que algumas empresas de mercado financeiro trabalham em bancos com altos executivos e com funcionários que ganham bem, as empresas pagam os bônus com ações da empresa, não é com dinheiro. Ações da empresa que estão aí podendo se valorizar ou se desvalorizar de acordo com os rendimentos da empresa. Isso lembra lá uma exploração do século XIX nas minas de carvão nos Estados Unidos, em que o trabalhador ganhava o salário com moeda da empresa, que só valia no mercadinho da empresa lá, da mineração. Então, essa situação é muito complexa e muitas vezes é algo sutil que vem até pela própria linguagem, né, professor? Exatamente. O que você falou, Gabriel, tem a ver com as formas de cooptação, né? Dentro da linguagem marxista, a gente fala de cooptação do trabalhador, ou seja, uma forma de trazer o trabalhador para a sua trincheira, atenuando essa relação conflituosa, né? Pela linguagem também a gente tem. O termo agora que se usa muito nas empresas não é de trabalhador, não é de operário, é de colaborador. Colaborador significa aquele que elabora junto, ou seja, tentar se trazer justamente para a trincheira do patronato o trabalhador para atenuar essa relação que tradicionalmente é conflituosa. Falando um pouco aí do termo cooptação, né, usado aí pelo linguajar marxista, o Gabriel, a gente pode até partir já para o encerramento desse podcast, que falou bastante do trabalho, com um sentido de trabalho para Marx. Enquanto para um pensamento liberal, mais à direita, o trabalho representa a produção de riqueza, para o marxismo, não só a produção da riqueza, mas a sobrevivência do homem, mas principalmente o trabalho é uma forma de humanizar o homem. Ou seja, para a visão materialista do marxismo, o homem não nasce homem, o homem se constrói como homem, ele se produz como homem atuando no mundo material, transformando o mundo material, que é o que distingue justamente o homem dos demais animais. E uma forma de transformar o mundo material e, consequentemente, de se recriar ou de se criar e de se humanizar é pelo trabalho. Então, o trabalho tem que ter condição digna para que esse homem possa, atuando sobre o mundo material, humanizar-se dignamente. Se esse trabalho for robotizado, se esse trabalho for indigno, em condições ruins, em condições deficitárias, em vez de se humanizar, ele se desumaniza. Ele trabalha como um robô, ele trabalha alienado, ele não trabalha usando a inteligência, aperfeiçoando o seu trabalho, porque ele está sabendo explorado, sabendo que o trabalho dele, por mais que ele trabalhe, não vai render nada a ele em termos de salariais, o salário dele vai continuar em prol do patrão, em prol do lucro. Então é sempre bom lembrar o sentido de trabalho para o pensamento marxista, que é justamente um elemento voltado para a humanização e não para a desumanização. Eu fico já por aqui, fico satisfeito. A gente trabalhou aí 3 temas muito imbricados, que é o tema dos direitos humanos relacionados ao trabalho ou até ao descanso, no caso da aposentadoria. Esse foi o tema do nosso podcast. Fala tu aí para fazer o encerramento. É isso aí, professor. Foi ótimo o nosso papo. Só lembrar ao nosso ouvinte, estamos aí toda quarta-feira do mês. Lembrar que a gente está no Instagram, @mundoequestão, no Telegram, onde estão as questões que a gente citou e algumas outras que a gente lembra e bota lá para você dar uma treinada. No nosso canal @mundoequestão
Questão, no YouTube e no Spotify também, Mundo em Questão. Gostou do conteúdo? Dá uma ajuda, uma compartilhada, isso é muito importante pra gente. E o tema do trabalho aí é algo fundamental, até porque, professor, muitos dos nossos ouvintes, muita gente que vai fazer vestibular, vai se tornar um trabalhador. Então, ainda que discorde da gente ou concorde com a gente, é importante refletir sobre a posição do trabalhador e a importância do trabalho nesse mundo aí de transformações. É isso, Rogério. Tamo junto. Obrigado mais uma vez e vamos que vamos. Até o próximo episódio, né? Um abraço a todos aí.